Sejam bem-vindos à terceira aula do curso. Hoje eu vou falar sobre Eisenstein, um diretor que merece um curso sozinho, a sua famosa teoria de montagem, assim como a aplicação dessa teoria em filmes como Encoraçado Potemkin, A Greve, Outubro, elevaram o cinema de Eisenstein à fama mundial e, pelo menos do ponto de vista formal, ele é considerado por muitos o grande cineasta dos anos 20. Então, antes da gente entrar no Eisenstein, eu vou apenas te convidar para assistir às aulas anteriores, se você ainda não conferiu, porque afinal esse é um curso linear. Eu fiz um recorte com diretores teóricos e também faz parte desse curso ver como que eles vão relacionar-se, né? Como que as suas teorias vão influenciar umas às outras e também entender a evolução dessas ideias, né? A cronologia dessas diferentes teorias. A gente falou primeiro sobre os franceses, sobre os teóricos franceses dos anos 20 também, né? O pessoal que vai estar preocupado em defender o cinema como uma forma de arte autônoma e vai teorizar muito sobre isso. E a gente também começou a falar da escola soviética de montagem, que é também o contexto do Eisenstein, no vídeo anterior, que foi sobre o Dziga Vertov, que é um pioneiro do documentário, mas que tem uma proposta muito diferente da do Eisenstein e também dos demais cineastas da escola, né? Ele nem gostava tanto do termo cineasta, ele cunhou até um outro termo para o realizador, né, da sua proposta, o Kinnock, a sua proposta do cineolho, do intervalo, de revelar a cine-verdade, né, de utilizar o cinema como um instrumento para contribuir na construção da sociedade perfeita, com adesão absoluta ao comunismo, né, à União Soviética. O Eisenstein, por sua vez, ele também tem essa adesão, ele é engenheiro de formação, ele serviu no Exército Vermelho como engenheiro e antes de chegar ao cinema ele teve uma passagem pelo teatro que vai marcar muito a sua visão sobre a arte. Ele nunca vai abandonar a ideia de espetáculo, para ele cinema é espetáculo, então ele não é tão radical quanto o Vertov rejeita completamente o cinema narrativo. Eisenstein não. Para ele, o cinema, o teatro, music hall estão relacionados, né? E são arte, é a arte do espetáculo, né? E tem uma responsabilidade social por conta disso, né? Então, ele, por exemplo, no Vertov a gente falou um pouquinho do Pudovkin também, né? No vídeo do Vertov, o Pudovkin sendo o montador russo, né, que vai estudar muito a linguagem clássica, que a gente chama de linguagem clássica, que se consagrou em Hollywood, e que se baseia em ponto de vista, né, em construir um realismo, para que o espectador acredite que o que ele está vendo é uma realidade, né, e acompanhe plano a plano um encadeamento de um enredo, né, cada plano durando apenas o quanto é preciso e enquadrando do lugar mais conveniente para um espectador invisível acompanhar a trama, né? O Eisenstein vai romper com isso, né? O Eisenstein, em vez de ponto de vista, né, de colocar o espectador no melhor ponto de vista possível para acompanhar a ação, ele vai pensar a imagem como um todo como significação. O que a imagem diz, né? Porque para ele, imagem, qualquer tipo de espetáculo é também discurso, né? Também tem uma responsabilidade política. Então, ele vai construir um cinema não em cima do realismo, mas em cima do antirrealismo. Assim como o teatro de Brecht, assim como o teatro de Meyerhold, que foi um grande encenador russo com quem o Eisenstein trabalhou na sua passagem pelo teatro, e que influenciou muito o Eisenstein. A encenação dele não era uma encenação realista, era uma encenação evidentemente simbólica e figurativa. Aliás, tanto o Eisenstein quanto o Meyerhold vão ter problemas com o stalinismo, né? O Meyerhold vai ser assassinado
vai para um campo de trabalho forçado, vai ser assassinado durante o stalinismo. O Eisenstein, ele sai da União Soviética porque ele não tem mais a liberdade criativa que ele tinha, que ele vai ter nos anos 20, né, quando chega o Stalin com a sua proposta de realismo social, né, fazendo o cinema limitado, né, limitando o cinema a um só tipo de cinema, um cinema totalmente ideológico, né, sem toda essa inventividade, sem toda essa experimentação artística e formal que os cineastas do auge, né, da escola vão ter. Então, é isso. Mas durante os anos 20 ele consegue fazer 3 filmes que são muito influentes, os 3 que eu citei, A Greve, O Encouraçado Potemkin e Outubro. E é onde ele põe em prática a ideia de montagem de atrações, que é basicamente o sistema com o qual ele trabalha o seu antirrealismo, o seu choque, o seu cinediscurso, né? E ela consiste em 3 elementos principais, né? O primeiro é a estilização. A estilização é os objetos, o que está em cena não é realista necessariamente, né? Como, por exemplo, no expressionismo alemão também, né? Que tem os cenários exagerados, distorcidos. É isso que ele quer dizer com estilização. Isso que a gente chama de estilização estudando o trabalho dele, né? Disjunção. Quando a montagem no cinema clássico ela vai narrar um enredo, ela tem todo o cuidado para fazer uma transição suave de um plano para outro, um raccord límpido, né? Um fluxo que não seja brusco, que seja, sabe, que tenha uma continuidade. No Eisenstein não, no Eisenstein é o contrário. Cada plano diz uma coisa, cada plano é uma unidade em si mesmo, fechada, não depende de se acorrentar no plano seguinte para significar alguma coisa, né? E aí, em vez de ser uma corrente, como no cinema narrativo, no Eisenstein é como uma escada, são vários degraus onde a significação vai ganhando novas potências a cada imagem nova, né? A cada plano novo. Então é uma montagem disjuntiva. Os planos eles não se encadeiam necessariamente, eles se chocam, né? Como na dialética, que vai ser uma ideia muito fundamental para esses artistas, né? Uma ideia que o Marx vai pegar do Hegel, né? Que por sua vez pega da antiguidade, para estudar a história, né? Como um processo dialético os artistas soviéticos, o Eisenstein, ele tem um esforço muito grande de fazer o cinema se encaixar nisso, né? Assim como os franceses, que a gente viu na primeira aula, tinham esse idealismo estético, os russos também fazem isso e de modo mais específico, né? Tentando fazer o cinema casar com a ideologia do partido, né? Então, o último elemento que é a montagem figurativa, né? Quando o Eisenstein insere numa cena um plano que não está no contexto diegético da cena, né? Diegético de diegese, de verossimilhança espaço-temporal, né? No universo do filme. Por exemplo, quando você insere uma música composta, né? Na trilha sonora, não é diegético, né? Mas se tem um som de um carro que passa na cena, é um som diegético. O Eisenstein ele vai inserir planos puramente simbólicos no meio de uma cena, quebrando com a diegese de propósito para privilegiar o discurso. Então, não é que o cinema realista não esteja preocupado, não possa estar preocupado também com o discurso. Muitos dos cineastas, especialmente após esse período, né, na segunda metade do século XX, eles vão, por exemplo, a partir do neorrealismo italiano, eles vão fazer realismo, mas com discurso, né? Não é um filme escapista, né,
que não assume uma posição, né? Os filmes eles vão assumir, vários filmes, né? Claro que sempre vão ter filmes que não têm um ponto de vista dramatúrgico, digamos assim. Para o Eisenstein, o filme neutro, até mesmo o filme neutro, esse filme que é sobre outra coisa, não tem um posicionamento, sabe, uma história de amor, por exemplo, ele tem que ser usado com um objetivo político também. O Eisenstein, nesse período, ele é ainda bastante radical, obviamente isso é uma influência gigante do contexto, né? Depois ele vai, inclusive, se arrepender, ele vai dizer que ele tinha um esquerdismo infantil. E isso tudo também não é preto no branco, né? O Eisenstein, ele foi amigo do Chaplin, ele foi amigo do Walt Disney, conheceu também o James Joyce, ele foi para Paris, depois para os Estados Unidos, onde ele vai ser rejeitado, mas... então, só para esclarecer que também, sabe, não é algo que é tão radical a ponto de ele não ter esse intercâmbio artístico com o pessoal do Ocidente, né? Muito pelo contrário. Ok, vamos ler mais algumas coisas sobre a montagem de atrações e, em seguida, ler o próprio Eisenstein. A montagem de atrações não busca continuidade, mas o choque. Ela visa uma relação com o espectador, ela visa a produção de um efeito consciente final e um efeito calculado, né? Ela é figurativa e disjuntiva. Esse efeito calculado é o que o cineasta quer que o espectador sinta e pense, né? A aula é toda pensada em cima do sentir e o pensar, né? Que no Eisenstein estão muito juntos. A gente vai falar muito da parte intelectual, mas para ele, especialmente na teoria da sua última fase, ele enfatiza muito também a importância de criar uma emoção no espectador. A montagem de atrações interrompe o fluxo de acontecimentos e permite a intervenção do discurso, com planos que destroem a diegese e o realismo em prol da exposição de ideias. Só uma curiosidade, o Eisenstein também teve contato com o kabuki, o teatro japonês, que é antirrealista. Ele vai ser um grande estudioso das outras artes, ele vai escrever bastante sobre a relação do cinema com as outras artes, ele vai ver a montagem nas outras artes também. Quando a gente contempla uma pintura, por exemplo, a gente monta, né? A direção do nosso olhar faz uma montagem ali na hora, né? Quando a gente está vendo uma peça, a gente também está montando, é claro que guiado pela movimentação dos atores, mas se a gente quiser a gente pode olhar para o público, a gente pode olhar para a textura do tapete, para o palco, enfim. A gente tem a montagem também em outros lugares. Ele vai escrever 2 livros que ficaram mais famosos, A Forma do Filme, onde ele expõe toda a sua teoria mais conhecida de montagem, e O Sentido do Filme, que ele faz mais essas investigações com as outras artes. Ok. Outro elemento característico do cinema do Eisenstein e muito do cinema soviético do período é esse coletivismo dos personagens, né, que é algo totalmente ideológico. Quem que é o protagonista no Encoraçado Potemkin? Né? É o proletário, assim como nos outros filmes. Né? Quem que é o protagonista de A Greve? Não tem uma pessoa, um herói que você individual ali, sabe? Na verdade, são as pessoas, né? É um protagonismo coletivo. Também os ângulos inusitados, que é algo que no filme brasileiro Limite a gente vê bastante também, né? Um filme que está fazendo 90 anos esse ano, do Mário Peixoto, que só fez esse filme. É uma das pérolas do cinema brasileiro, assim, que foi muito pouco visto e reconhecido na época e virou uma lenda do cinema brasileiro, que foi restaurado após o esforço gigantesco de muitas pessoas. O Mário Peixoto até escreveu, acredita-se que foi ele quem escreveu, uma tal carta de Eisenstein,
elogiando o filme, né? Mas eu acho que o filme ele está até além de Eisenstein e as vanguardas do período, porque ele usa todos esses elementos, todo esse formalismo para criticar o idealismo moderno, né? Então ele está um passo além. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o limite que você pode acessar no card. Vou colocar aqui em cima. Ok. Vamos ver agora a sequência, que talvez seja a sequência mais famosa da obra de Eisenstein, antes de ler a sua teoria sobre a montagem de atrações, para vocês já tentarem observar tudo isso que a gente comentou. Tudo isso que eu comentei. Eu vou mostrar a sequência da escadaria de Odessa. Reparem principalmente o tempo da cena, né? Como que não é um tempo realista. Aquela descida ia ser muito mais rápida numa verossimilhança, né? Num cinema realista. Mas o que ele faz é potencializar o evento, né? Através da montagem, né? Usando justamente todos esses elementos aqui. Então, assista agora a sequência da escadaria de Odessa, de Encoraçado Potemkin.
o Ismail Xavier tem uma afirmação interessante sobre o cinema do Eisenstein. Ele diz o seguinte: a manipulação da câmera no sentido de construir a unidade dos fatos, Eisenstein opõe a manipulação dos fatos para construir uma unidade de pensamento. Então é exatamente isso, né? Enfatizando o discurso, assumindo a arte como sendo um discurso, né? Ele queria superar, ele queria ir além do realismo, do cinema do Griffith, né? Que foi, se a gente fala que Eisenstein é o grande cineasta dos anos 20, pode-se dizer também que o Griffith é dos anos 10, né? Com os mais de 400 filmes que ele fez, a maioria de curta-metragem, consagrando a linguagem clássica, né? E aí o Eisenstein estaria indo além, né? Elevando a montagem para além da continuidade, para além desse encadeamento aristotélico, né? De algo que é iniciado e vai se encadeando através de uma construção linear, tijolo por tijolo, plano por plano. No Eisenstein, não, né? É algo que é hegeliano, né? É um choque, não um encadeamento. Os planos eles estão causando um choque, eles estão entrando em contraste, né? Se você não sabe o que é uma dialética, eu posso explicar agora rapidinho, né? Porque pode ser que nem todo mundo que esteja assistindo o vídeo tenha essa bagagem, é perfeitamente normal. É uma ideia que circula a história da filosofia desde a antiguidade, né? E basicamente ela consiste num choque entre diferentes ideias, né? Tem uma tese, uma antítese, e aí disso sai a síntese, né? Que aí, por sua vez, se torna uma nova tese, e aí vem uma antítese e gera outra síntese. Então era isso que ele queria fazer no cinema, né? Enquadrando o cinema na ideologia comunista, né? Óbvio que Marx vai usar muito a dialética e antes dele Hegel, né? Ok, então seguindo, vamos ler agora o próprio Eisenstein teorizando sobre a montagem de atrações. Primeiro, a definição de atração. E a gente vai ver que não é uma coisa exclusiva do cinema, como eu falei. É do espetáculo, da arte do espetáculo como um todo. A atração, do ponto de vista teatral, é todo o aspecto agressivo do teatro, ou seja, todo elemento que submete o espectador a uma ação sensorial ou psicológica, experimentalmente verificada e matematicamente calculada, com o propósito de nele produzir certos choques emocionais, que por sua vez determinem em seu conjunto precisamente a possibilidade de o espectador perceber o aspecto ideológico daquilo que foi exposto, sua conclusão ideológica final. Esse é o texto Montagem de Atrações. O meio que libera o teatro do jugo da figuração ilusionista, né, de realismo e de representação, até agora decisivas, inevitáveis e unicamente possíveis, implica a montagem de coisas reais, ao mesmo tempo que permite a inserção de segmentos figurativos, inteiros e de um enredo coerente, não mais como elementos suficientes e determinantes, mas como atrações dotadas de um grande efeito, conscientemente selecionada para uma proposta precisa. É uma construção calculada pelo realizador. A atração, de um modo ou de outro, já era utilizada segundo a intuição e a experiência do diretor, com vistas a uma composição harmoniosa, mas não no domínio da montagem e da construção. O importante é que seu uso estava restrito aos limites da verossimilhança lógica do enredo, o que é justificado no texto, e, sobretudo, era inconsciente e visava fins completamente diversos. O cinema, e principalmente o music hall e o circo, são a escola do montador.
Se você está gostando, não deixe de curtir o vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas interessadas nesse assunto. Também compartilhar sempre ajuda, se você souber de uma pessoa que está interessada em estudar mais Eisenstein ou conhecer mais teoria de cinema, aproveite para compartilhar com ela o curso e essa aula. E também, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber semanalmente vídeos de cinema e de filosofia. Agora a gente vai entrar na parte mais popular do pensamento, da teoria do Eisenstein, que são os métodos de montagem. Ele famosamente estabeleceu esses 5 métodos diferentes de montagem, dos quais o mais elevado é a montagem intelectual. E reparem que é como uma escada, né? Cada método de montagem engloba o anterior e o supera, e vai além dele. Então, vamos entender quais são esses métodos. Se você quiser depois assistir exemplos desses métodos com cenas de filmes, eu tenho um vídeo aqui no canal também, é um vídeo independente que não tem a ver com a série diretamente, com esse curso diretamente, mas que eu coloco ali exemplos de diferentes filmes para cada um desses tipos de montagem, não só filmes do Eisenstein, vários filmes assim, que parecem estar fazendo o que ele define com esses métodos. Então vamos lá, eu vou ler aqui no livro do Jacques Aumont, as teorias dos cineastas, a definição para cada um desses métodos de montagem. Primeiro, a montagem métrica. A montagem métrica organiza os planos segundo as relações de duração bruta, mensuráveis, cronométricas. Solução rudimentar que o cineasta só menciona para dela se afastar. Cada plano durando o mesmo tempo com um propósito puramente métrico, né? Já a montagem rítmica vai um passo além. Ela é um refinamento da métrica, que leva em conta não a duração bruta, mas a duração sentida pelo espectador. Ela também importa para esse tipo de montagem o que está dentro do plano. A duração empírica e vivida. Constatando que um primeiro plano e um plano de conjunto do mesmo comprimento, por exemplo, terão durações aparente diversas. Eisenstein propõe um cálculo do ritmo da montagem que se efetua na direção dessas durações realmente experimentadas, não durações abstratas do cronômetro. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. O interior, a ação dentro do plano, dita o ritmo. Já a montagem tonal, um degrau acima, ainda mais complexa, acrescenta ou substitui, isto não está totalmente claro, ao ritmo assim definindo outra qualidade, também metaforicamente musical. Todos esses termos ele está trazendo da música, né? São termos famosos na época para estudar, por exemplo, a música do século XIX, né? Rítmica, tonal, atonal, harmônica, né? Outro termo para atonal. Tem gente que você vai ler em alguns lugares se referindo a esse quarto tipo como atonal, em outros como harmônica, mas ainda estamos na tonal. Então, vamos lá. Acrescenta ao ritmo, assim definindo outra qualidade, também metaforicamente musical. Os planos sucessivos são montados visando obter relações de sonoridade emocional. Esse termo é uma palavra-chave para compreender, eu acho. Sonoridade emocional. O que unifica os planos de um mesmo momento do filme é que eles propõem ao espectador a mesma emoção, a mesma tonalidade, né? Algo que um plano tenha em comum com o outro, que vai sucedê-lo do ponto de vista emocional, sabe? Que causa o mesmo tipo de sentimento, né? O mesmo tom. Pode ser uma nota, sabe?
na música, pode ser uma cor, pode ser um objeto de cena, uma fumaça passando, né, que você vê num plano e também vê no outro. É uma atmosfera, né, que atravessa os dois planos, ou mais, né. A montagem harmônica é, por sua vez, um refinamento da atonal, ou atonal, né? É um refinamento da atonal. Desenvolvendo sua própria metáfora, Eisenstein pensa em uma montagem extraordinariamente complexa que leva em conta todos os estímulos emocionais, mesmo os mais tênues, os produzidos pelos detalhes visuais mais sutis. Da mesma forma que na música, nossa impressão global de uma obra decorre não apenas do ritmo e da tonalidade da peça, mas também dos harmônicos, notas quase inaudíveis que lhe dão cor. Então, aqui você também acrescenta as sutilezas, né? Você também precisa desses outros tons menores para fazer algo maior e mais complexo e com mais camadas, né? Então, não precisa ser tudo o mesmo tom, pode ter outros tons aparecendo em diferentes graus nessa edição, outros evocando outros sentimentos, né? Que tudo bem, sabe? Aí, num todo, vai ter uma harmonia, né? Aí por isso que ele chama de montagem harmônica. A montagem intelectual, ela é a mais elevada, de acordo com Eisenstein. É o maior tipo de montagem. Finalmente, a montagem intelectual é a transposição do modelo harmônico para fora do terreno puramente emocional. Trata-se de imaginar uma montagem que leve em conta todos os dados de todos os planos, sua duração, sua tonalidade, seu potencial de emoção, seu detalhe cromático e harmônico, enfim, suas conotações mais sutis, coroando o conjunto dessa construção. Então, a montagem intelectual, ela vai assumir esse papel de cinema como discurso, como construção de pensamento, e vai apresentar ideias para o espectador. E não vai ser só a emoção que está em jogo aqui, também o pensamento vai entrar, né? Então, vamos ver, e de uma forma muito direta, muito bruta, muito agressiva, né? Vamos ver uma cena da própria filmografia do Eisenstein que ele próprio dizia ser o mais próximo de uma montagem intelectual. Antes de ver, a gente vai ler qual era a ideia que ele estava querendo passar com a cena. Então, é uma cena do filme Outubro, a sequência das divindades, das estátuas das divindades, e vamos ver qual era a ideia do Eisenstein para essa cena. Em seguida, vamos assistir a cena em si e você pode comentar aí se você viu o que ele disse aqui, né? Se a cena comunica isso. É o que ele próprio disse ser o mais próximo de uma montagem intelectual. Neste caso, o conflito era entre o conceito e a simbolização de Deus. Enquanto a ideia e a montagem parecem estar em completo acordo na primeira estátua mostrada, os dois elementos se afastam mutuamente a cada imagem sucessiva. Mantendo a denotação de Deus, as imagens crescentemente discordam de nosso conceito de Deus, levando inevitavelmente a conclusões individuais sobre a verdadeira natureza de todas as divindades. Assim, uma cadeia de imagens procura alcançar um raciocínio puramente intelectual, resultante de um conflito entre o preconceito e seu descrédito gradual a cada passo intencional. Passo a passo, por um mecanismo de comparação de cada nova imagem com a denotação comum, energia é acumulada num processo que pode ser formalmente identificado com aquele da dedução lógica. Vamos assistir à sequência.
a obra de todo artista, assim como o pensamento de qualquer filósofo, geralmente, não é uma coisa estática, é algo que está em constante transformação, é um devir, é uma evolução de ideias. E o Eisenstein não é diferente, ele foi um pensador do cinema e um realizador muito inquieto, sempre colocando novos problemas e a partir das soluções, né, ele se colocava diante de questões diferentes para lidar. E o Jacques Aumont, nesse livro aqui, As Teorias dos Cineastas, ele fala em 3 Eisensteins, né? O Eisenstein dos anos 20, dos anos 30 e dos anos 40. A gente falou bastante dessa primeira parte intelectual do seu pensamento, mas ele percebe, né, que para mesmo influenciar o espectador no nível intelectual é preciso ter afeto acompanhando essas ideias, né? É preciso atingi-lo também no nível emocional e é isso que a gente vai discutir um pouco agora. A gente vai explorar esses conceitos mais tardios do Eisenstein que dizem respeito à parte emocional. Então, ok, a gente falou da escrita pictórica, né, da montagem sendo quase que uma escrita com imagens, com símbolos, né, e como os hieróglifos, por exemplo, né. Agora a gente vai ver a ideia do patético e a ideia do êxtase, né, ambas noções que vêm de palavras gregas, né, patético no sentido de patos, de sofrimento, de sentimento forte, não no sentido de ridículo, de idiota, sabe? Que o termo hoje em dia é usado aqui, né? Então é esse patético de patos, né? Que o Eisenstein utiliza de um jeito até vago, né? Como diz o Jacques Aumont, para designar a necessidade do filme transmitir emoção, né? Do filme retratar uma emoção, né? O patético, o sofrimento de um personagem, por exemplo, para que o espectador possa ser atingido nesse nível também, né? Ele precisa ver no filme para sentir aquilo. O êxtase vai ser um conceito mais completo, que vai ser como que um desenvolvimento do patético, né? Também vem da noção de uma palavra grega, né? Ecstasis, né? Que é a pessoa saindo de si mesmo assistindo o filme, né? É nesse contexto que ele está usando essa noção, né? A emoção é tão grande que o espectador ele se entrega a uma força que é maior que ele, né? E que isso no passado serviu, por exemplo, à religião e que é possível servir também ao cinema. Eu estava lendo antes um outro livro que eu não tinha apresentado aqui no curso ainda, mas que também é do Ismael Xavier, o Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência, quando eu falei sobre a citação do Eisenstein sobre a sequência de Outubro das Divindades, né, que a gente analisou, foi desse livro aqui. Vamos ler um pouco sobre o êxtase, né? O êxtase é, em primeiro lugar, em A Natureza Não Indiferente, o texto, né? A Natureza Não Indiferente, o grau mais alto de atividade intelectual e emocional do espectador. O sujeito espectador sai de si mesmo para se superar, para perder-se em uma força que o excede. O êxtase pode ser orientado. Serviu em outros tempos à religião. Hoje ela pode servir à ideologia como o comunismo através do cinema, né? Através da propaganda. No entanto, o êxtase por si mesmo permanece mais ou menos desvinculado dos conteúdos que faz passar. Em outras palavras, sempre ameaça tornar-se um fim em si mesmo. É como que ele se emancipa do propósito para o qual ele está sendo aplicado, né? Uma vez que ele próprio é uma emoção tão forte. Em todo o último período teórico de Eisenstein, o êxtase designa a lei interna do pensamento-cinema, com hífen, pensamento-cinema.
a lei teórica do cinema como fonte ou veículo ao mesmo tempo de pensamento e de emoção. Se o cinema reproduz os fenômenos segundo todas as características do método que produz o reflexo da realidade no movimento do processo psíquico, então ele deve imitar, reproduzir o êxtase para produzi-lo na realidade no espectador. O êxtase atinge o espectador porque está no filme, né? Então, é basicamente isso. Como eu disse, o Eisenstein, ele merece um curso sozinho, tem muito mais, isso é o básico, uma introdução a esse grande pensador do cinema e cineasta. A partir dos anos 30, Eisenstein vai sofrer uma enorme dificuldade em conseguir produzir e finalizar seus projetos. Ele vai ser rejeitado por Hollywood, ele vai filmar no México também com muita dificuldade, não vai conseguir finalizar em vida o filme que ele rodou no México. Depois ele vai retornar à União Soviética e vai realizar 2 filmes que foram filmes muito aclamados, né? O Alexander Nevsky e o Ivan o Terrível. Comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe também seus conhecimentos do Eisenstein, se você souber de outros elementos que você acha importante incluir. Comente aqui embaixo também dúvidas, eu vou ter um grande prazer em respondê-las, se você as tiver. Muito obrigado, até semana que vem.